E para a gente fechar, falar um pouco sobre o espaço infantil na loja. Novamente, eu sempre falo que é importante a gente tenha, sempre que possível, né, obviamente, a gente separe a linha infantil da linha da mulher, então assim, que a gente faça com que a mulher percorra dentro da loja, mas que eu posso, de certa forma, criar essa rotina. Então, uma coisa que eu sempre indico para as nossas lojas é que exponham primeiro a linha de puericultura leve, né, a linha de mamadeiras, chupetas. Por qual motivo? Como as fraldas e os leites são os produtos que têm maior saída nessa categoria, se a gente colocar primeiro as fraldas e deixar lá no final do canto, o cliente às vezes nem vai perceber, porque como isso é mais nos anos iniciais ali da criança, mais adiante já não é tão comprado assim. Então, ou seja, primeiro coloque as fraldas no início da categoria, porque, ou seja, todo mundo vai atrás das fraldas, dos leites, ou então a pessoa vai passar no corredor e, de certa forma, a gente vai conseguir ajudar que esses produtos, porque já apareceram casos para mim aqui de lojas que tinham um problema para vender esses produtos porque ficava escondido, porque as pessoas sempre vão à procura de fraldas, de leite, uma pomada passadura, mas as mamadeiras sempre ficam um pouco esquecidas. Então, assim, por isso é importante a gente expor primeiro. Se você tem um expositor, se você tem, não deixe escondido, porque senão você não vai conseguir fazer essa venda agregada. É melhor deixar ele próximo dos produtos que têm maior saída também. Na linha de troca e banho, a gente sempre vai expor todos os produtos que são voltados para a linha infantil, seja shampoo infantil, condicionador infantil, a linha de sabonetes. Então, se vocês analisarem, até aqui a gente mantém mais ou menos algumas estratégias que a gente usa em outras categorias, como, por exemplo, a exposição agregada de um shampoo. Se eu tenho um shampoo infantil e um condicionador infantil, eu vou expor próximo do outro. A linha de sabonetes, da mesma forma, o sabonete líquido acima do sabonete em barra, os lenços umedecidos próximos da linha de pomadas para assadura e tudo mais. Então, assim, é claro que aqui eu coloquei apenas um planograma, mas também, se você tem mais de uma gôndola, se você trabalha, pode seguir essa estratégia também e replicar isso em toda a sua gôndola. A gente tem aqui as fraldas, e aí as fraldas é sempre um ponto muito complexo, porque dependendo da loja, a loja não tem um espaço ideal para colocar assim, todas as fraldas, todos os mix, mas qual a dica que eu sempre falo? Que a gente sempre, de certa forma, tenta expor não o nosso volume total de fraldas, mas pelo menos que a gente tenha ali, de certa forma, algumas fraldas para expor para que a cliente pegue, porque isso vai facilitar a compra por impulso. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é a realidade de todos, que às vezes realmente a gente tem que colocar a fralda na parte de cima do mobiliário, porque às vezes não tem espaço, mas o ideal sempre é que a gente possa expor a fralda na prateleira. Porque, por exemplo, evita da cliente não conseguir, né, pegar o produto, ela vai ter que chamar algum atendente, e aí acontece muito o atendente ter que ir lá com um pedaço de pau, com um pedaço de vassoura, alguma coisa, puxar a fralda e cair, às vezes cai na cliente. Então, assim, isso gera assim, para uma fralda, uma pessoa comprar uma fralda, precisa de 2, 3 pessoas para comprar uma fralda. Então, por isso, assim, que o ideal é sempre você expor o produto na prateleira. E aí, claro, separando ali pelas marcas, separando pelos tamanhos e assim por diante. E, novamente, sempre dando destaque para as nossas suas principais marcas. E para fechar o treinamento, né, nós temos aqui a linha de suplementação infantil. Novamente, a gente sempre separando pelas marcas e, claro, ali separando também na ordem numérica. Então, assim, por exemplo, o Nan Supreme, começando pelo 1, 2 e o 3, e assim por diante nas outras marcas. E aí, como eu falei lá, sempre que possível, não separe a sua suplementação sênior da sua suplementação infantil. Então, assim, algo que é muito comum, onde está exposto ali o ninho, não ter expostos também a linha sênior da farmácia. Então, assim, basicamente, né, esse é o nosso treinamento de GC, falando assim de todas as categorias.